O milionário fica chocado ao entrar na casa da mendiga negra que esconde um segredo. Ricardo Galvão era conhecido como o titã dos negócios, um homem que dominava os arranha-céus com seu olhar afiado e seu sorriso cativante. Ninguém poderia imaginar que em um dia comum isso mudaria. Afinal, ele estava prestes a assinar um contrato milionário que garantiria lucros imensos para sua empresa e, ao mesmo tempo, condenaria a antiga casa de Luna. A casa, deteriorada, mas cheia de amor e histórias, estava prestes a ser demolida. Antes de estampar sua assinatura, algo inexplicável o levou a visitá-la. Ao cruzar o limite da propriedade, uma sensação estranha o envolveu, como se os muros desgastados da casa esperassem por ele. O ar estava carregado de histórias não contadas, ecos de risadas e lágrimas. Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade era maior. Ao abrir a porta, foi recebido por um cheiro agridoce de comida caseira e traços de vida simples. O que ele encontrou dentro, ponto. O peso da sua fragilidade espremeu o coração de Ricardo como um grito silencioso. Ele sentiu um nó na garganta ao ouvir Amália contar sobre as dificuldades que enfrentou. Os sussurros da corrupção que ela havia enfrentado ecoavam em sua mente. O olhar dela, que insistia em manter a dignidade apesar da dor, despertou nele uma sensação de culpa. O que ele estava prestes a fazer significava sacrificar a casa que fora o lar de tantas memórias. E se a única felicidade que restava àquele lugar estava prestes a ser destruída por seu próprio ganho? Mas as interrogações não pararam por aí. A mulher, tão humilde, revelou-lhe um segredo que mudaria tudo. Ricardo, você tem mais controle sobre isso do que imagina. Sua empresa, a que você tanto defende, é só mais uma engrenagem nesse ciclo de corrupção. O que ela disse ressoou em sua mente, formando um eco de questionamentos. Como ele poderia ser parte do problema que ela lutou contra? E enquanto sua mente girava, uma sombra se aproxima. Sacrificaria sua carreira para fazer a coisa certa ou seguiria em frente, indiferente ao custo humano que isso traria? E foi em uma noite de acolhida, em um recital na comunidade, que Luna, com seus olhos brilhando como estrelas, leu um poema que desafiou tudo o que ele conhecia. As palavras dela redefiniam o que era ter um lar, um vínculo que ia além das paredes de uma casa. Nessa atmosfera carregada de emoção, Ricardo se viu confrontado com a dura realidade. O lar não é apenas um espaço físico, mas um elo profundo com aqueles que amamos. Que caminho ele escolherá? O peso da ambição se choca com a ética. O que virá a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as luzes do recital se apagavam, o ar estava denso de expectativa. Ricardo, sentado na plateia, sentia seu coração batendo forte. As palavras de Luna ainda ecoavam em sua mente, desafiando suas crenças. A jovem estava prestes a subir ao palco novamente, quando uma movimentação brusca à sua direita puxou sua atenção. Um homem de terno escuro, conhecido por seus negócios escusos, entrou correndo na sala. A expressão no rosto dele era de desespero. "Eu não posso acreditar que você está aqui." Ricardo ouviu o sussurro tenso. O homem, visivelmente alterado, dirigiu-se a uma figura familiar. Era um antigo sócio de Ricardo, aquele que sempre foi envolto em mistérios. Com um gesto rápido, passou um envelope clandestino para ele.
A cena rapidamente chamou a atenção de todos. O murmúrio cresceu na plateia, mas Ricardo estava ali, imóvel, assistindo àquela transação clandestina. Olhou novamente para Luna, que começava a ler seu poema, mas sua mente estava longe. As palavras dela perderam seu brilho, até que em um instante constrangedor, as luzes se apagaram completamente. Um grito cortou o silêncio. O homem caiu e o barulho de algo pesado batendo no chão trouxe o pânico imediato. O tempo parecia parar. A plateia explodiu em caos. As pessoas se levantaram de seus assentos, tentando entender o que havia acontecido. Ricardo sentiu um frio na barriga. Então uma luz piscou brevemente em direção ao palco. Ele viu uma sombra se afastando rapidamente da cena. Quando as luzes voltaram, o ambiente estava envolto em gritos e confusão. O homem estava no chão, imóvel. Luna, pálida, olhava sem entender o que tinha acontecido. Ricardo se aproximou ansioso. O que ele descobriu foi devastador. O terno escuro não era só um homem do passado, mas era, na verdade, um associado de seu pai, envolvido em um escândalo há anos. Juntos, eles tinham um passado obscuro que Ricardo tentara esquecer. "Ricardo!" gritou alguém da plateia. Um amigo de infância, Pedro, estava pálido enquanto verificava o corpo. "Ele tem algo contigo! Você precisa saber!" O coração de Ricardo disparou. Ele não entendia, mas a conexão estava clara. Ele não apenas estava prestes a destruir a casa de Luna, mas agora estava no centro de algo maior, mais profundo. O homem caído era uma parte de um quebra-cabeça que ele nunca quis resolver. Um mistério que vinculava sua trajetória de vida à luta silenciosa de Amália. A expressão de Luna começou a se transformar. De assustada, passou a resoluta. Ela caminhou até Ricardo, os olhos cheios de determinação. "Isso tudo é mais profundo do que você imagina, não é? Nós precisamos descobrir a verdade. Mas você está disposto a se arriscar?" Ricardo sentiu um nó na garganta. O desafio em seus olhos era um convite ao desconhecido, e ao mesmo tempo, um chamado à coragem. O olhar de Amália, que havia lhe mostrado a fragilidade da vida, agora estava diferente. Havia também uma centelha de esperança em meio ao abismo. Como ele poderia deixar tudo isso para trás? Os segredos agora saltavam da sombra. Um novo caminho se desenhava, um que envolvia não apenas a luta pela casa, mas por uma verdade que poderia pôr em risco tudo o que ele conhecia. E assim, a pergunta pairava no ar. Ele iria investigar essa conexão e enfrentar seus medos, ou se deixaria levar pela ambição e os trapiches do passado? A decisão que tomasse poderia mudar não apenas seu destino, mas também o de Luna e de todos ao seu redor. Agora, o que estava em jogo era muito mais do que apenas dinheiro. Ricardo estava paralisado. O que fazer diante daquela confusão? O corpo do homem caído no chão, a tensão na sala, os olhares nervosos e confusos ao seu redor. Ele sentia um nó no estômago, e em meio ao pânico, a voz de Luna ecoava como um farol. "Precisamos descobrir a verdade, mas você está disposto a se arriscar?" As luzes piscavam, e ele estava no meio de um pesadelo. O que significava tudo aquilo? Ele se lembrou do que Amália dissera sobre a corrupção, sobre a sua própria ligação com o passado sombrio. Descerrou os lábios, querendo gritar, querendo correr, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. "Mantenham a calma." Um dos organizadores do evento tentava restaurar o controle, mas a sala estava pegando fogo. Gritos misturados a sussurros. Quem era ele? O que aconteceu? Ricardo se virou para a figura familiar que havia passado o envelope. O homem, ex-sócio de seu pai, agora começava a recuperar a consciência, olhar esbugalhado e expressão de desespero. Ele se levantou rapidamente e fez menção de sair,
mas Luna se interpôs em seu caminho. Você, o que você sabe sobre isso? Sua voz era firme, apesar de tremer. Luna, não! Ricardo tentou puxá-la de volta, mas era tarde. O homem a encarou e o que aconteceu em seguida foi um choque. Ele deslizou um pequeno dispositivo do bolso, um gravador. A cena parou por um instante. As vozes da plateia se calaram e todos esperavam o que viria a seguir. Isso é muito maior do que você imagina. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Ele pressionou um botão e uma gravação começou a tocar. A primeira voz que ecoou pela sala foi a de Ricardo. Suas palavras ditas em uma reunião que ele não lembrava falavam de acordos obscuros, de subornos e decisões que destruiriam vidas. O choque tomou conta do ambiente. Os olhares se voltaram para ele. O peso de cada palavra era como uma marreta na cabeça. "O que é isso?" gritou Pedro, seu amigo de infância. "Você traiu sua própria família?" Ricardo mal conseguia respirar. Retações de lembranças passaram pela sua mente. Imagens de reuniões clandestinas e a influência de seu pai. Secretos acordos que pareciam ter se escondido em sua memória. O passado que ele queria enterrar estava ali, bem na sua frente. O homem que caíra no chão era parte do jogo sujo, parte de seu legado. O pânico se transformou em uma tempestade. Ele olhou para Luna e Amália. Suas expressões eram de choque, desilusão. Tudo o que ele havia dito agora tinha uma nova camada que não conseguia compreender. Ele tinha um laço com este escândalo que não conseguia ver até aquele momento. Essa não é a verdade que queríamos. É a verdade que você escolheu ignorar. A voz de Amália cortou a tensão. Estava furiosa, mas havia também um toque de tristeza. Como você pode olhar nos olhos da sua mãe e justificar isso? Ricardo sentiu-se perdido. Ele sempre acreditou que era um homem de negócios ou apenas uma marionete em um jogo maior. Mas agora a linha estava borrada. Qual era sua verdadeira natureza? O que ele realmente desejava para sua vida? Ser um titã dos negócios ou alguém que poderia fazer a diferença? No meio desse tumulto emocional, uma nova reviravolta aconteceu. O homem apagou o gravador e olhou diretamente para Ricardo. Se você não fazer algo agora, pode perder tudo. A sua carreira, sua vida e as únicas pessoas que realmente importam para você. Diante das palavras dele, Ricardo teve um vislumbre. Conversas que ele não recordava. Decisões que moldaram o presente. O que mais estava escondido? Será que poderia ainda se redimir? O que ele faria a seguir? As luzes piscavam freneticamente, prenunciando uma tempestade de revelações. Você está disposto a arriscar tudo para mudar o curso da sua vida? Era uma pergunta, ou talvez um desafio, que mais uma vez pairava no ar. Ricardo sentia seu coração disparar. Agora, a escolha que ele faria poderia não só mudar seu destino, mas poderia afetar todos ao seu redor de uma forma que nunca imaginou. E a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Ricardo estava paralisado. O que fazer diante daquela confusão? O corpo do homem caído no chão, a tensão na sala, os olhares nervosos e confusos ao seu redor. Ele sentia um nó no estômago, e em meio ao pânico, a voz de Luna ecoava como um farol. Precisamos descobrir a verdade. Mas você está disposto a se arriscar? As luzes piscavam, e ele estava no meio de um pesadelo. O que significava tudo aquilo? Ele se lembrou do que Amália dissera sobre a corrupção, sobre a sua própria ligação com o passado sombrio. Mas agora, a situação se tornara insuportável. Descerrou os lábios, querendo gritar, querendo correr, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. Um dos organizadores do evento tentava restaurar o controle, mas a sala estava pegando fogo.
Gritos misturados a sussurros. Quem era ele? O que aconteceu? Ricardo se virou para a figura familiar que havia passado o envelope. O homem, ex-sócio de seu pai, agora começava a recuperar a consciência, olhar esbugalhado e expressão de desespero. Ele se levantou rapidamente e fez menção de sair, mas Luna se interpôs em seu caminho. Você? O que você sabe sobre isso? Sua voz era firme, apesar de tremer. Luna, não! Ricardo tentou puxá-la de volta, mas era tarde. O homem a encarou, e o que aconteceu em seguida foi um choque. Ele deslizou um pequeno dispositivo do bolso, um gravador. A cena parou por um instante. As vozes da plateia se calaram, e todos esperavam o que viria a seguir. Isso é muito maior do que você imagina. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Ele pressionou um botão, e uma gravação começou a tocar. A primeira voz que ecoou pela sala foi a de Ricardo. Suas palavras, ditas em uma reunião que ele não lembrava, falavam de acordos obscuros, de subornos e decisões que destruiriam vidas. O choque tomou conta do ambiente. Os olhares se voltaram para ele. O peso de cada palavra era como uma marreta na cabeça. "O que é isso?" gritou Pedro, seu amigo de infância. "Você traiu sua própria família?" Ricardo mal conseguia respirar. Retrações de lembranças passaram pela sua mente. Imagens de reuniões clandestinas e a influência de seu pai. Secretos acordos que pareciam ter se escondido em sua memória. Ele tinha um laço com este escândalo que não conseguia ver até aquele momento. "Essa não é a verdade que queríamos. É a verdade que você escolheu ignorar." A voz de Amália cortou a tensão. Estava furiosa, mas havia também um toque de tristeza. "Como você pode olhar nos olhos da sua mãe e justificar isso?" Ricardo sentiu-se perdido. Ele sempre acreditou que era um homem de negócios, ou apenas uma marionete em um jogo maior. Mas agora a linha estava borrada. Qual era a sua verdadeira natureza? O que ele realmente desejava para a sua vida? Ser um titã dos negócios ou alguém que poderia fazer a diferença? No meio desse tumulto emocional, uma nova reviravolta aconteceu. O homem apagou o gravador e olhou diretamente para Ricardo. "Se você não fizer algo agora, pode perder tudo, a sua carreira, sua vida e as únicas pessoas que realmente importam para você." A tensão subiu e de repente uma explosão ressoou do lado de fora. Um estrondo ensurdecedor, seguido de vidros se estilhaçando, transformou o pânico em caos. Todos gritaram, enquanto o chão tremeu sob os pés. Ricardo conseguiu ver uma fumaça densa se espalhando pela sala. O evento estava virando um cenário de guerra. Ele olhou para o homem, que estava agora muito mais pálido. "O que você fez?" perguntou Ricardo, sua voz quase um sussurro, mas cheia de alucinação. "Eles estão vindo atrás de nós." O homem tossiu, com os olhos arregalados. "Eu sabia que poderia haver retaliação. Isso foi só o começo." O pânico tomou conta novamente. Pedro puxou Luna em direção à saída, enquanto o ex-sócio de seu pai indicava uma porta nos fundos. "Sigam por aqui agora. Não temos tempo." Ricardo hesitou, a adrenalina pulsando em suas veias. "E você? O que vai fazer?" Eu vou acabar com isso." O homem gritou, correndo em direção ao caos. As chamas começaram a aparecer, e a fumaça tornou-se densa. E, de repente, como um estalo, a verdade lhe golpeou como um soco. Aquela explosão era uma distração, era uma armadilha. Ele olhou para Luna e Pedro. A questão que pairava no ar era terrível. Se ele tivesse sido parte do plano desde o início, o que realmente significava toda aquela corrupção em que estava envolvido? Era mais do que apenas negócios. Um segredo ameaçador que poderia fazer tudo desmoronar.
As luzes começaram a piscar mais forte, a confusão crescente, tornando tudo ainda mais imprevisível. As vozes da plateia se misturavam ao vapor e aos gritos. "Ricardo!" Luna gritou. "Vem comigo!" E assim, sem um destino certo, ele decidiu. O que fazer agora? Deixaria o passado ser seu guia ou se arriscaria a enfrentar o que estava por vir? Essa decisão carregava um peso imenso, mais do que qualquer contrato milionário. O futuro deles dependia daquele instante. Ricardo estava paralisado. O que fazer diante daquela confusão? O corpo do homem caído no chão, a tensão na sala, os olhares nervosos e confusos ao seu redor. Ele sentia um nó no estômago, e em meio ao pânico, a voz de Luna ecoava como um farol. "Precisamos descobrir a verdade, mas você está disposto a se arriscar?" As luzes piscavam, e ele estava no meio de um pesadelo. O que significava tudo aquilo? Ele se lembrou do que Amália dissera sobre a corrupção, sobre a sua própria ligação com o passado sombrio. Mas agora a situação se tornara insuportável. Descerrou os lábios, querendo gritar, querendo correr, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. "Mantenham a calma." Um dos organizadores do evento tentava restaurar o controle, mas a sala estava pegando fogo. Gritos misturados a sussurros. Quem era ele? O que aconteceu? Ricardo se virou para a figura familiar que havia passado o envelope. O homem, ex-sócio de seu pai, agora começava a recuperar a consciência, olhar esbugalhado e expressão de desespero. Ele se levantou rapidamente e fez menção de sair, mas Luna se interpôs em seu caminho. "Você! O que você sabe sobre isso?" Sua voz era firme, apesar de tremer. "Luna, não." Ricardo tentou puxá-la de volta, mas era tarde. O homem a encarou, e o que aconteceu em seguida foi um choque. Ele deslizou um pequeno dispositivo do bolso, um gravador. A cena parou por um instante. As vozes da plateia se calaram, e todos esperavam o que viria a seguir. Isso é muito maior do que você imagina. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo." Ele pressionou um botão, e uma gravação começou a tocar. A primeira voz que ecoou pela sala foi a de Ricardo. Suas palavras, ditas em uma reunião que ele não lembrava, falavam de acordos obscuros, de subornos e decisões que destruiriam vidas. O choque tomou conta do ambiente. Os olhares se voltaram para ele. O peso de cada palavra era como uma marreta na cabeça. "O que é isso?" gritou Pedro, seu amigo de infância. "Você traiu sua própria família?" O pânico se transformou em uma tempestade. Ele olhou para Luna e Amália. Suas expressões eram de choque e desilusão. Tudo o que ele havia dito agora tinha uma nova camada que não conseguia compreender. Ele tinha um laço com este escândalo que não conseguia ver até aquele momento. "Essa não é a verdade que queríamos. É a verdade que você escolheu ignorar." A voz de Amália cortou a tensão. Estava furiosa, mas havia também um toque de tristeza. "Como você pode olhar nos olhos da sua mãe e justificar isso?" Ricardo sentiu-se perdido. Ele sempre acreditou que era um homem de negócios ou apenas uma marionete em um jogo maior. Mas agora a linha estava borrada. Qual era a sua verdadeira natureza? O que ele realmente desejava para sua vida? Ser um titã dos negócios ou alguém que poderia fazer a diferença? No meio desse tumulto emocional, uma nova reviravolta aconteceu. O homem apagou o gravador e olhou diretamente para Ricardo. "Se você não fizer algo agora, pode perder tudo. A sua carreira, sua vida e as únicas pessoas que realmente importam para você." A tensão subiu e, de repente, uma explosão ressoou do lado de fora. Um estrondo ensurdecedor, seguido de vidro se estilhaçando, transformou o pânico em caos. Todos gritaram, enquanto o chão tremeu sob os pés. Ricardo conseguiu ver uma fumaça densa se espalhando pela sala.
O evento estava virando um cenário de guerra. Ele olhou para o homem, que estava agora muito mais pálido. "O que você fez?" perguntou Ricardo. Sua voz quase um sussurro, mas cheia de alucinação. "Eles estão vindo atrás de nós." O homem tossiu, com os olhos arregalados. "Eu sabia que poderia haver retaliação." Isso foi só o começo. O pânico tomou conta novamente. Pedro puxou Luna em direção à saída, enquanto o ex-sócio de seu pai indicava uma porta nos fundos. "Sigam por aqui, agora! Não temos tempo!" Ricardo hesitou, a adrenalina pulsando em suas veias. "E você? O que vai fazer?" "Eu? Eu vou acabar com isso!" O homem gritou, correndo em direção ao caos. As chamas começaram a aparecer, e a fumaça tornou-se densa. E, de repente, como um estalo, a verdade lhe golpeou como um soco. Aquela explosão era uma distração. Era uma armadilha. Mas então, em meio à gritaria e ao furdunço, um rosto familiar surgiu na porta. Era sua irmã, Ana. "Ricardo!" ela gritou, a voz desesperada. "Você não sabe? Eles estão todos envolvidos." O choque foi maior do que a explosão. Ricardo congelou. "Envolvidos? Como assim?" "Você precisa vir comigo, agora. Tudo isso é uma armadilha para você. Eles querem te derrubar." A expressão dela era grave, as lágrimas escorriam pelo rosto. O tempo parou. A revelação a desestabilizou. Ricardo sequer sabia o que pensar. Ana, sempre a protetora, agora revelava um mistério sombrio, um lado de sua vida que ele ignorava. Os sentimentos conflituosos o sufocavam. Desconfiança, amor, medo. Antes que pudesse processar, outro estrondo ecoou, fazendo as paredes tremerem. Ele olhou para Luna, que estava ali, pálida e assustada. "Ricardo, você precisa decidir agora." Ela estava em pânico, mas havia determinação em seus olhos. Ana segurou seu braço. "Você não pode confiar neles, Ricardo. Eu vi as filmagens. Você está sendo usado como uma peça num grande jogo." E como um golpe final, um grito alto cortou o ar. O ex-sócio de seu pai havia voltado, agora com um olhar de vingança. "Se você sair, nunca mais verá a sua família de novo." Qual era a verdade? A quem ele poderia confiar? O que estava em jogo era muito mais do que um contrato ou uma casa. A lealdade, a traição, o amor, tudo desmoronava diante de seus olhos. Ricardo respirou fundo, a adrenalina pulsando. Ele não só lutava por sua vida, mas por tudo o que pensava saber sobre sua própria história. Agora, um dilema crucial: seguir sua irmã ou se arriscar com Luna e enfrentar a realidade de uma trama muito maior do que ele jamais poderia imaginar? O tempo estava se esgotando e a escolha que ele faria poderia mudar tudo. Ricardo estava paralisado. O que fazer diante daquela confusão? O corpo do homem caído no chão, a tensão na sala, os olhares nervosos e confusos ao seu redor. Ele sentia um nó no estômago, e em meio ao pânico, a voz de Luna ecoava como um farol. "Precisamos descobrir a verdade. Depois, o que pode fazer." "Mas você está disposto a se arriscar?" As luzes piscavam, e eu estava no meio de um pesadelo. O que é que significava tudo aquilo? Ele se lembrou do que Amália dissera sobre a corrupção, sobre a sua própria ligação com o passado sombrio. Mas agora, a situação se tornara insuportável. Cerrou os lábios, querendo gritar, querendo correr, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. "Mantenham a calma." Um dos organizadores do evento tentava restaurar o controle, mas a sala estava pegando fogo, gritos misturados a sussurros. Quem era ele? O que aconteceu? Ricardo se virou para a figura familiar que havia passado o envelope. O homem, ex-sócio de seu pai, agora começava a recuperar a consciência, olhar esbugalhado e expressão de desespero. Ele se levantou rapidamente e fez menção de sair, mas Luna se interpôs em seu caminho. "Você, o que você sabe sobre isso?" Sua voz era firme, apesar de tremer. "Luna, não!"
Ricardo tentou puxá-la de volta, mas era tarde. O homem a encarou, e o que aconteceu em seguida foi um choque. Ele deslizou um pequeno dispositivo do bolso, um gravador. A cena parou por um instante. As vozes da plateia se calaram, e todos esperavam o que viria a seguir. Isso é muito maior do que você imagina. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Ele pressionou um botão, e uma gravação começou a tocar. A primeira voz que ecoou pela sala foi a de Ricardo. Suas palavras, ditas em uma reunião que ele não lembrava, falavam de acordos obscuros, de subornos e decisões que destruiriam vidas. O choque tomou conta do ambiente. Os olhares se voltaram para ele. O peso de cada palavra era como uma marreta na cabeça. "O que é isso?" gritou Pedro, seu amigo de infância. "Você traiu sua própria família?" O pânico se transformou em uma tempestade. Ele olhou para Luna e Amália. Suas expressões eram de choque, desilusão. Tudo o que ele havia dito agora tinha uma nova camada que não conseguia compreender. Ele tinha um laço com este escândalo que não conseguia ver até aquele momento. "Essa não é a verdade que queríamos. É a verdade que você escolheu ignorar." A voz de Amália cortou a tensão. Estava furiosa, mas havia também um toque de tristeza. Como você pode olhar nos olhos da sua mãe e justificar isso? Ricardo sentiu-se perdido. Ele sempre acreditou que era um homem de negócios ou apenas uma marionete em um jogo maior. Mas agora a linha estava borrada. Qual era a sua verdadeira natureza? O que ele realmente desejava para a sua vida? Ser um titã dos negócios ou alguém que poderia fazer a diferença? No meio desse tumulto emocional, uma nova reviravolta aconteceu. O homem apagou o gravador e olhou diretamente para Ricardo. "Se você não fizer algo agora, pode perder tudo: a sua carreira, sua vida e as únicas pessoas que realmente importam para você." A tensão subiu e, de repente, uma explosão ressoou do lado de fora. Um estrondo ensurdecedor, seguido de vidros se estilhaçando, transformou o pânico em caos. Todos gritaram, enquanto o chão tremeu sob os pés. Ricardo conseguiu ver uma fumaça densa se espalhando pela sala. O evento estava virando um cenário de guerra. Ele olhou para o homem, que estava agora muito mais pálido. "O que você fez?" perguntou Ricardo, sua voz quase um sussurro, mas cheia de alucinação. "Eles estão vindo atrás de nós." O homem tossiu, com os olhos arregalados. "Eu sabia que poderia haver retaliação. Isso foi só o começo." O pânico tomou conta novamente. Pedro puxou Luna em direção à saída, enquanto o ex-sócio de seu pai indicava uma porta nos fundos. "Sigam por aqui agora! Não temos tempo!" Ricardo hesitated, the adrenalina pulsing in his veins. "E você? O que vai fazer?" Eu vou acabar com isso!" O homem gritou correndo para o caos. As chamas começaram a aparecer e a fumaça tornou-se densa. E de repente, como um estalo, a verdade lhe golpeou como um soco. Aquela explosão era uma distração. Era uma armadilha. Mas então, em meio à gritaria e ao furdunço, um rosto familiar surgiu na porta. Era sua irmã, Ana. "Ricardo!" ela gritou, a voz desesperada. "Você não sabe? Eles estão todos envolvidos." O choque foi maior do que a explosão. Ricardo congelou. "Envolvidos? Como assim?" "Você precisa ver comigo, agora! Tudo isso é uma armadilha para você. Eles querem te derrubar." A expressão dela era grave. As lágrimas escorriam pelo rosto. O tempo parou. A revelação a desestabilizou. Ricardo sequer sabia o que pensar. Ana, sempre a protetora, agora revelava um mistério sombrio, um lado de sua vida que ele ignorava. Os sentimentos conflituosos o sufocavam. Desconfiança, amor, medo. Antes que pudesse processar, outro estrondo ecoou, fazendo as paredes tremerem. Ele olhou para Luna, que estava ali, pálida e assustada. "Ricardo, você precisa decidir agora." Ela estava em pânico.
mas havia determinação em seus olhos. Ana segurou seu braço. Você não pode confiar neles, Ricardo. Eu vi as filmagens. Você está sendo usado como uma peça num grande jogo. E como um golpe final, um grito alto cortou o ar. O ex-sócio de seu pai havia voltado, agora com um olhar de vingança. Se você sair, nunca mais verá sua família de novo. Qual era a verdade? A quem ele poderia confiar? O que estava em jogo era muito mais do que um contrato ou uma casa. A lealdade, a traição, o amor, tudo desmoronava diante de seus olhos. Ricardo respirou fundo, a adrenalina pulsando. Ele não só lutava por sua vida, mas por tudo que pensava saber sobre sua própria história. Agora, um dilema crucial. Seguir sua irmã ou se arriscar com Luna e enfrentar a realidade de uma trama muito maior do que ele jamais poderia imaginar. O tempo estava se esgotando e a escolha que ele faria poderia mudar tudo. Ricardo estava perdido. Sua mente girava entre as vozes de Ana e Luna, os gritos da plateia, a fumaça espessa que tomava conta do ar. Ele sabia que precisava decidir rápido. A adrenalina pulsava em suas veias, mas algo o mantinha paralisado. O que era verdade, afinal? A expressão de Ana estava conturbada, os olhos cheios de lágrimas, e a sinceridade em sua voz tornava tudo ainda mais complicado. Eles querem te derrubar, Ricardo. Você está em perigo. O que você quer dizer com isso? Ele estava tentando juntar as peças, mas tudo parecia irreal. A sala estava caótica, e ao fundo o ex-sócio de seu pai se movia, como uma sombra esperando o momento certo para agir. As chamas começaram a dançar, iluminando rostos aterrorizados. Luna segurou sua mão, sua pele quente como metal em brasa. Ricardo, precisamos sair, agora! Mas a voz de Ana cortou o ar. Ele está envolvido, você não pode confiar nele. O desespero em seu tom fez o estômago de Ricardo se revirar. Então, quase como um eco distorcido, uma explosão ainda mais alta jorrou fumaça e estilhaços na direção deles. Todos se agacharam, e um aviso urgia no ar. Vá embora! Agora! Gritou alguém da plateia. Ricardo olhou de Ana para Luna. A dúvida o consumia. Qual delas estava certa? Mas antes que pudesse escolher, uma cena esmagadora se desenrolou bem diante de seus olhos. O homem ex-sócio de seu pai, que até aquele momento estava parecendo hesitante, de repente revelou um distintivo da polícia. Todos vocês estão presos. A operação já começou. Ele vinha com uma força surpreendente. O diretor do evento, agora uma figura poderosa, apontou para Ricardo. Era você quem deveria ser levado. Ele é o verdadeiro alvo. Os enganos de uma vida inteira se despedaçaram em um segundo. A evidência o cercava. O que você quer dizer com isso? Sua voz falhou. Você sabia de tudo? A expressão de Ana se transformou em puro horror. Ricardo, não! Não pode ser! E nesse instante, a realidade se transformou em uma tempestade. O sussurro de segredos enterrados de repente se tornou um grito ensurdecedor. Ele não era a única marionete. Ele era o fantoche central de um teatro de escuridão que envolvia sua própria família. Os registros, Ricardo, suas ideias de negócios. O que você pensou que era apenas ambição é, na verdade, um jogo de xadrez em que você nunca teve controle. A frustração de Ana transbordava. Ela estava tão próxima dele, mas o abismo entre eles parecia mais profundo do que nunca. As chamas ainda cresciam e o pânico se instalava. Uma figura no meio da multidão começou a se destacar. Uma mulher com os mesmos olhos de Ana. Mãe? Ricardo conseguiu escapar em um sussurro. O que você está fazendo aqui? Ricardo, filho, eu precisava te proteger, ela disse, com uma voz trêmula. Mas todos estavam por trás.
Eu também fui enganada. Um frio percorreu a espinha de Ricardo. O que mais ele não sabia? Como isso poderia ter acontecido? O homem que uma vez foi um amigo da família, agora estava completamente em cima dele. Você vai descobrir que é mais do que um peão nesse jogo, garoto. Cada movimento que fez foi orquestrado por mãos invisíveis. E agora está na hora de escolher: vai lutar ou se render? Ouvindo estas palavras, uma onda de raiva misturada à impotência subiu dentro dele. Era hora de decidir. Uma escolha tinha que ser feita. Mas qual? Enquanto a fumaça envolvia o ambiente e as vozes se tornavam murmúrios, Ricardo olhou para Ana e Luna, e as gerações de segredos pesavam sobre ele. Então, antes que pudesse raciocinar, um segundo estrondo ecoou, e tudo ao seu redor começou a ruir. O que ele faria a seguir? O que e quem ele acreditava saber estava se desmantelando, expondo um caminho de decisões catastróficas. E no meio da destruição, ele finalmente entendeu que se confrontaria com algo muito maior do que sua ambição: o legado de sua própria família, que era mais sombrio do que ele jamais imaginara. Então, em um último suspiro, ele gritou: "Vamos descobrir a verdade de uma vez por todas." E assim surgiu a dúvida e a confusão. Até onde ele está? O corpo do homem caído no chão. A tensão na sala, os olhares nervosos e confusos ao seu redor. Ele sentia um nó no estômago e, em meio ao pânico, a voz de Luna ecoava como um farol. "Precisamos descobrir a verdade. Mas você está disposto a se arriscar?" As luzes piscavam e ele estava no meio de um pesadelo. O que significava tudo aquilo? Ele se lembrou do que Amália dissera sobre a corrupção, sobre a sua própria ligação com um passado sombrio. Mas agora, a situação se tornara insuportável. Descerrou os lábios, querendo gritar, querendo correr, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. "Mantenham a calma." Um dos organizadores do evento tentava restaurar o controle, mas a sala estava pegando fogo. Gritos misturados a sussurros. Quem era ele? O que aconteceu? Ricardo se virou para a figura familiar que havia passado o envelope. O homem, ex-sócio de seu pai, agora começava a recuperar a consciência, olhar esbugalhado e expressão de desespero. Ele se levantou rapidamente e fez menção de sair, mas Luna se interpôs em seu caminho. "Você, o que você sabe sobre isso?" Sua voz era firme, apesar de tremer. "Luna, não." Ricardo tentou puxá-la de volta, mas era tarde. O homem a encarou, e o que aconteceu em seguida foi um choque. Ele deslizou um pequeno dispositivo do bolso, um gravador. A cena parou por um instante. As vozes da plateia se calaram, e todos esperavam o que viria a seguir. Isso é muito maior do que você imagina. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo." Ele pressionou um botão e uma gravação começou a tocar. A primeira voz que ecoou pela sala foi a de Ricardo. Suas palavras, ditas em uma reunião que ele não lembrava, falavam de acordos obscuros, de subornos e decisões que destruiriam vidas. O choque tomou conta do ambiente. Os olhares se voltaram para ele. O peso de cada palavra era como uma marreta na cabeça. "O que é isso?" gritou Pedro, seu amigo de infância. "Você traiu sua própria família?" Mas então, no meio da confusão, algo ainda mais drástico aconteceu. Um rugido ensurdecedor rasgou o ambiente. O teto começou a ceder, pedregulhos caíam, e tudo parecia estar desmoronando. As luzes piscaram e completamente se apagaram, deixando a sala no escuro absoluto. Um grito coroou a escuridão. Ricardo, em pânico, agarrou o braço de Luna. "Vamos, precisamos sair." A sala agora era um caos. Ele podia sentir o calor da chama se aproximando, um cheiro de fumaça densa invadindo seus pulmões. Atordoados, as pessoas se espremiam em busca de uma saída.
Mas foi então que a voz de Ana penetrou a confusão. Ricardo, não vá! Vire-se! Ele hesitou, os olhos focados na direção dela. O que você sabe? Eu sei o que aconteceu, Ricardo. Eu sei quem você realmente é. Sua voz tremulava. Em um segundo, uma nova verdade despontou. As luzes se apagaram novamente, mas quando voltaram, um corpo flutuava no ar. Era o ex-sócio de seu pai, agora revelando um sorriso maligno, como se soubesse de um segredo obscuro que poderia demolir tudo ao redor. Antes que alguém pudesse compreender, ele se lançou na direção de Ricardo, quase como se quisesse levá-lo junto. Você sempre foi o alvo, meu caro. Todo mundo estava esperando por este momento. Um silêncio agudo tomou conta. A sala, que já estava em fúria, congelou. As revelações estavam começando a rachar a estrutura das certezas que Ricardo tinha. Como assim? Ele mal conseguia entender. O caos envolvia todos, mas a voz do homem ecoava em sua cabeça, tão doce quanto veneno. Sim, o seu pai tinha um plano, e você, Ricardo, era a peça que ele usaria para levar isso tudo a cabo. O que você achava que era apenas ambição, era um jogo para ele. As palavras ainda estavam no ar, quando, numa reviravolta insana, Ana levou a mão até o pescoço e puxou uma corrente. Na ponta, uma chave brilhante refletia a luz interrupta das chamas ao fundo. Ele nunca quis que você soubesse, Ricardo. Mas esse segredo, essa chave abre a porta que leva a tudo. Segredos que podem destruí-los a todos. Na sala prefizeram olhar. O tempo parou. O que essa chave abria? O mundo de Ricardo começou a rachar em detalhes muito mais complexos. Você tem que escolher agora, Ana disse, os olhos cheios de intencionalidade. Sair, deixar tudo para trás ou enfrentar de uma vez por todas. E assim, a pressão aumentava em torno dele como a fumaça que o cercava. O que ele faria? No fundo de sua alma, algo se partia, e ele decidiu que nada seria como antes. A própria estrutura de sua vida, os relacionamentos e a confiança estavam se desintegrando ali, diante dele e de todos os presentes. O que estava prestes a acontecer colocaria tudo em questão. E em meio a essa tempestade, a única certeza que lhe restava era que alguma coisa mais estava por vir, escondida nas sombras da sua própria história. Enquanto a fumaça envolvia o ambiente, a tensão no ar era palpável. Ricardo olhou para a chave nas mãos de Ana. Os olhares da multidão se voltavam para ele, e as palavras ecoavam na sua mente. Você sempre foi o alvo. O que isso significava? Ele se sentia como um peão em um jogo de xadrez, mas ainda não entendia as regras. As chamas crepitavam e a sala estava um verdadeiro caos. O ex-sócio de seu pai, agora com um sorriso arrogante, se movia entre as sombras, enquanto os policiais cercavam a área. Vamos, Ricardo, faça sua escolha, gritou Luna, puxando-o pela mão. Precisamos sair. Mas algo dentro dele o impediu de correr. Os olhos de sua irmã fixados nos dele eram uma mistura de medo e determinação. Ricardo, escute! Nós temos que descobrir o que está acontecendo. Tudo isso está conectado. Ele hesitou, seus pensamentos girando como uma tempestade. A verdade estava na ponta da língua. A chave que Ana segurava poderia abrir a porta para algo inimaginável, mas ao mesmo tempo ele sentia uma sombra obscura se aproximando. Perguntas se acumulavam. Ele havia sido usado o tempo todo? O que mais ele não sabia? Um tremor percorreu sua coluna. Ricardo! A voz de sua mãe cortou a confusão como uma faca. Ela parecia entre as chamas um espectro de preocupação. Você tem que me ouvir. Eles querem que você se torne parte disso, um cúmplice. O coração dele disparou. Mãe, do que você está falando?
Uma revelação a respeito do que a família realmente era o impactou mais profundamente do que qualquer explosão. Qual é a verdade? Toda a sala parecia sussurrar. Os rostos da multidão se voltavam para ele, ansiosos para ouvir. Os negócios que você pensou que eram apenas estratégicos são ilegais. Você estava sendo moldado. Você é a peça que poderá revelar tudo. Se eu o quê? O desespero estrangulava sua voz. O ex-sócio sorriu com um brilho ameaçador nos olhos, como se estivesse saboreando cada segundo. Se você não se unir à causa, é hora de fazer sua escolha, Ricardo. Olhe em volta. Cada um deles tem seu próprio interesse. Ninguém está aqui por você, exceto Ana e Luna. Nesse momento, o chão tremeu sob seus pés e o teto começou a ruir. Saiam! Agora! O grito de um oficial ecoou, mas a confusão deixava todos sem saber onde ir. Ele viu o ex-sócio passar correndo e, em um momento, tudo ficou em silêncio. Apenas a fumaça e as chamas preenchiam o espaço. Ricardo estava no meio desse furacão e a chave estava queimando em sua mão. Entre uma escolha e outra, ele conseguiu uma visão bem clara. A verdade que estava tentando descobrir tinha marcas profundas de traição. E então, sem pensar, ele acionou a chave no ar. Está tudo conectado, não é? Mas antes que pudesse abrir o que quer que fosse, uma figura emergiu da multidão. Seu pai, Júnior. Pare, você não pode fazer isso. Ele estava com a respiração ofegante. Seus olhos refletindo um pânico que nunca havia visto antes. Você não sabe o que está prestes a liberar. Nesse momento, um novo tipo de tensão pairou. As lembranças da infância passaram pela mente de Ricardo. Você me enganou. Você nunca mencionou nada sobre isso. Oh, Ricardo, ouça! Essas pessoas não têm suas melhores intenções em mente. Júnior falava com urgência, os olhos dele envolvidos em um misto de medo e súplica. Eu fiz o que fiz para proteger você. Uma explosão de perguntas inundou o cérebro de Ricardo. Proteger como? E mesmo enquanto falava, a verdade estava ali, exposta ao lado das chamas e da fumaça. Cada um deles na sala havia sido empurrado por motivos diferentes, por jogos que eles nunca teriam desejado. E, no meio de tudo isso, a chave nas mãos de Ana começou a brilhar. Um brilho azul intenso, como se guardasse segredos ancestrais. O que você sabe, mãe? Ele se virou para ela, o olhar exigente. O que há lá? As chamas dançavam ao fundo, lançando sombras sobre os rostos ansiosos. O tempo parecia ter parado. Neste momento, as lealdades eram questionadas e a verdade era um campo minado. A revelação de que sua própria família poderia ser a fonte do problema exigia uma resposta que ecoava profundeza. O que ele faria? Ele olhou para Ana e Luna, as duas energias contrárias puxando-o em direções diferentes. Júnior balançou a cabeça, um sinal de aviso, mas suas palavras se perdiam na fumaça que o cercava. Então, a luz da chave iluminou seu rosto, e nas sombras um novo potencial surgiu. O que ele faria agora? A história estava apenas começando, e a próxima decisão poderia desmantelar tudo o que ele conhecia. O peso do passado se misturava a um futuro incerto, e ele estava prestes a decidir entre duas realidades completamente diferentes. Ricardo tinha a chave nas mãos, mas o peso da sua escolha era insuportável. O olhar de Ana, sua irmã, estava cheio de temor e esperança, enquanto ele respirou fundo, tentando clarear a mente. O que vocês realmente sabem? O tom da sua voz era firme, mas o coração pulsava em descompasso. É claro que tudo isso era parte de algo maior. Ele percebeu então que não estava apenas lutando por sua vida,
estava lutando por uma verdade que precisava ser revelada. A verdade é que você sempre foi controlado por eles, Ricardo. Ana disse, lágrimas nos olhos. Mas isso pode acabar agora. A chave abre a porta para o legado da nossa família, mas promete muito mais. Um futuro que ninguém pode prever. Ricardo olhou para a chave, que brilhava intensamente. Era como se naquele momento ela estivesse chamando-o. Ele sentiu uma onda de coragem invadir seu corpo. A voz da mãe ecoou em sua mente, cheia de preocupação e amor. Você precisa fazer a escolha certa, meu filho. Com um gesto decidido, ele virou-se para Ana e Luna. Estamos juntos nessa. Precisamos descobrir o que essa chave guarda. E no fundo do coração, a determinação tomou conta dele. Ele iria enfrentar as sombras do passado, não para ser controlado, mas para libertar a si mesmo e aos outros. Com um movimento rápido, ele inseriu a chave em uma porta que se materializava em um canto da sala. O clique reverberou e a porta se abriu, revelando um túnel escuro. A multidão estava em alvoroço, mas Ricardo sentia que seu destino estava ali, à sua frente. Vamos, agora! Gritou, puxando Ana e Luna para dentro. Assim que passaram de uma vez, a porta se fechou abruptamente atrás deles. Um estrondo ecoando na sala em chamas. O calor se dissipou, e ao entrar, notaram paredes cobertas por documentos, fotos e arquivos perfeitamente organizados. Era um centro de operações, evidências, segredos que poderiam fazer o mundo tremer. Isso pode ser tudo, sussurrou Ana, incrédula. Precisamos expor isso para a polícia. Ricardo balançou a cabeça. Não, não podemos ainda. Isso é maior do que nós. Precisamos entender a totalidade desse jogo primeiro. Ele sentiu o desejo de descobrir a verdade a cada instante, a adrenalina pulsando em suas veias. E naquele momento, tudo parecia claro. A visão de um futuro brilhante era ofuscada pela sombra do legado de seu pai. O que ele faria com isso? Ele tinha nas mãos a chance de redefinir sua história e da sua família. Mas ainda pairava uma pergunta em seu coração. A que custo? Para cada resposta, haveria uma nova pergunta. E ele estava no centro desse furacão. Ricardo virou-se para as duas, com a mente fervilhando de ideias. Estamos apenas começando. Esta é a nossa chance de mudar tudo. Conforme avançavam pelo túnel, ele sentia que uma nova jornada estava prestes a se desdobrar. Não seria fácil, mas a escolha estava clara. Eles estavam prontos para enfrentar tudo, juntos. E enquanto as luzes do túnel tremulavam, ele sussurrou, quase como uma oração. Vamos desvendar esses segredos. E eu prometo, não serei mais uma peça no tabuleiro deles. E agora, querido leitor, a jornada de Ricardo chegou ao fim, mas a sua não precisa acabar aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este épico final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora e fazer parte dessa.